Pessoal, vamos continuar aqui e eu quero mostrar para vocês uma definição de substância que eu percebi no feedback dos roteiros que vocês ficaram com algumas dúvidas. Então, o que é uma substância? Substância é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido. Então, olha, é um material. Então, quando eu falo em material, pode ser qualquer coisa que tem massa, né, e ocupa lugar no espaço. Apresenta um conjunto. O conjunto é mais de uma coisa, né? De propriedades bem definido e constante, que não muda, gente. E tem composição fixa, independente da origem e forma de obtenção. Olha só, eu vou dar um exemplo que nós trabalhamos no presencial. O que são essas propriedades físicas específicas que caracterizam uma substância? Nós vimos isso no momento presencial, hein? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade. Então, vamos com calma. Eu pego lá, eu coleto uma água no rio, o rio está bem poluído, e eu quero separar as substâncias dessa água do rio, que tá poluído, tem várias coisas lá. Eu pego essa amostra de água, vou fazer um tratamento dela primeiro, né? Vou decantar as partículas sólidas em suspensão, depois eu vou dar uma clarificada nessa água, e por último eu vou fazer um processo físico chamado destilação. A destilação é um processo físico em que eu aqueço o líquido até a sua temperatura de ebulição, que é quando esse líquido muda de estado líquido para gás, ok? Aí quando eu termino esse processo de destilação, eu chego na minha água pura. Olha só, eu obtive uma água pura. Eu vou dar um exemplo mais simples para vocês, que são das águas minerais. Essas águas minerais que a gente compra no comércio, engarrafadas, elas têm muitos íons na sua composição. Potássio, água sulfurosa, água carbonatada, água com magnésio. Aí como que eu separo esses íons? Essa água ela está no estado líquido. Eu vou fazer esse processo físico chamado destilação. Porque essa água engarrafada de gás, pessoal, ela é uma mistura. Ela não é água pura. Quando eles produzem a água mineral, quando vem de regiões assim que tem as reservas, né, que você pode encher as garrafinhas naturalmente, né, tipo São Lourenço, Poços de Caldas, Águas da Prata, você consegue, você não passou por processo químico nenhum, então você pega essa água e se você quiser transformar essa água mineral e obter só água pura, que é a substância pura, você tem que fazer esse processo de destilação simples. Você vai ferver essa água até a ebulição, quando a temperatura de ebulição é aquela que a gente identifica quando a água começa a formar bolhas. Ela vai para o estado de vapor e depois ela passa para o estado gasoso. Só que na destilação, o que acontece? É um equipamento que ele tem uma coluna que quando a água ela sai do estado gasoso, esse gás de água ele passa por uma coluna de resfriamento e a água volta a ser líquida novamente. É um método de separação de misturas homogêneas, chama destilação. É um método de obter substâncias puras, no caso, a água, principalmente. Então, eu tenho uma água mineral, é uma mistura tem muitos íons dissolvidos lá dentro, tem água com gás, tem o carbonato, o bicarbonato, né? Eu quero obter água pura daquela garrafinha. Eu vou montar uma destilação, vou lá para o laboratório e peço para o químico fazer a destilação dessa água mineral, dessa amostra minha de água mineral. Ok? Aí eu obtenho a água pura. Então, a substância pura, deu para vocês perceberem que ela é aquela substância que tem essas propriedades que eu listei aqui, constantes, invariáveis. Eu meço, temperatura de fusão também, temperatura de ebulição, a densidade, que eu já falei isso para vocês no momento presencial,
Qual a propriedade física importante que caracteriza um material? Se ele é realmente o que ele está descrito lá no rótulo dele, na embalagem, é a densidade. Comentei com vocês da água, né? Ok? A solubilidade também, mas é super importante essa tal de densidade e essas duas temperaturas aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês interessante quando eu dava aula na farmácia, numa faculdade aqui em Itajubá. Era comum nas minhas aulas práticas de química analítica eu ir nas farmácias de manipulação. Eu tinha muita amizade com alguns farmacêuticos, né? E eu pedia amostras de ácido acetilsalicílico, pedia amostra de dipirona, pedia amostra de nimesulide, só para vocês entenderem, o ácido acetilsalicílico, ele é aspirina, ok? Aí, uma das práticas que eu fazia lá com os alunos da farmácia, do curso de farmácia, era essa temperatura de fusão. Por quê? As matérias-primas de fármacos, né, a substância química que compõe a formulação farmacêutica, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele é AS, né? A aspirina. Para eu vender a aspirina, eu preciso saber se ela está pura. Ela é composta por ácido acetilsalicílico, um ácido orgânico fraco. O que eu fazia lá com os meninos? Eu colocava num bastãozinho bem pequenininho, uma pontinha desse sal, ia lá no aparelho que determina o ponto de fusão, e eu já sei na farmacopeia qual é o ponto de fusão do AS. E aí os meninos faziam esse experimento comigo. Aí, quando o ponto de fusão caía numa faixa que está prevista na farmacopeia brasileira, aquele AS estava próprio para consumo. É muito importante esse controle analítico das matérias-primas de fármacos. É uma área da pesquisa que eu atuei durante 12 anos. E olha só, para o ponto de fusão do AS estar numa faixa correta, após a medida pelo aparelhinho, tem um aparelho que faz isso, tem um termômetro lá dentro, eu coloco esse tubinho branco é um vidrinho, é um capilar, pessoal, é um capilar. Eu venho com o capilar, eu só preencho a pontinha dele com o fármaco, a matéria-prima, que é uma substância química, coloco lá dentro do aparelho, o aparelho vai ligar o seu aquecedor interno e vai acontecer o ponto de fusão. Eu tenho que ficar atenta lá ao meu termômetro, quando começa, e eu consigo enxergar também, quando começa a derreter esse sal, porque é um sal, na forma de um sal que a gente usa, né? Aí eu anoto a temperatura, o termômetro fica lá. E como que eu sei que essa temperatura é realmente a temperatura de fusão do ácido acetilsalicílico? Por quê? Olha só, pessoal, composição fixa, independente da origem, forma de obtenção e constante. Essa propriedade aqui, a temperatura de fusão, para que a substância seja pura, no caso essa matéria-prima aqui, o ácido acetilsalicílico, tem que ser constante. A hora que a temperatura não aumentou mais lá no termômetro do aparelho, é a resposta, é o meu resultado, o ponto de fusão, a faixa de fusão do ácido acetilsalicílico, eu encontrei, eu identifiquei, porque o termômetro não aumentou mais, a coluna de mercúrio não subiu mais, ficou numa faixa fixa. Aí eu anoto esse valor e vou lá na farmacopeia conferir. Bateu certinho com a farmacopeia, essa substância está pura. As farmácias de manipulação, que são idôneas, que são preocupadas com os clientes, com o nome na praça, elas têm tudo isso lá. Elas têm medidor de ponto de fusão, tem um aparelhinho que faz essa determinação, porque a hora que chega a matéria-prima lá da China, que vem muito da China, né, eles têm que fazer isso, para não enganar o seu consumidor. Dipirona, já pedi dipirona para fazer prática com eles no laboratório de química analítica. Nimesulide também, já fiz. Mas o que eu mais usava era o AS, porque era barato também. Certinho? Então, eu faço isso, porque era sólido. E de líquidos, pessoal, a gente faz a densidade. Foi o que eu falei para vocês. A água, para eu saber se uma água é pura ou não, eu vou medir a densidade dela. Se a densidade bater com o valor tabelado na literatura, a minha água é pura.
Deu para entender esse conceito de substância? Então, ela é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definidas e tem composição fixa, isso é o mais importante. Para uma substância, ela ser considerada substância, ela tem que ter composição fixa, tá? Principalmente a substância pura. Substância pura não pode ter uma composição variável, senão ela não vai ser substância pura, ela vai ser uma mistura, beleza? Aí, ó, independente da origem e forma de obtenção. Então, o que são essas propriedades específicas? Vimos no presencial, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade. O que eu uso mais na área farmacêutica, no controle de qualidade de matéria-primas de fármacos? Eu uso a determinação do ponto de fusão, ou temperatura de fusão, que é aquela passagem do estado sólido para líquido, certo? A hora que o tubinho, o capilar, eu vejo no capilar que o meu sal, o meu fármaco, né, o meu princípio ativo, pessoal, que eu chamo também de matéria-prima, derreteu lá dentro do capilar, eu observo que a temperatura não variou mais e tem uma faixa definida, eu anoto isso no caderninho. Essa substância vai ser aprovada quando bater com a farmacopeia. Então, quando que o OS vai ser puro? Quando na determinação da temperatura de fusão dele, lá no controle de qualidade da farmácia de manipulação, ele caiu exatamente na mesma faixa descrita na farmacopeia brasileira. Aí eu posso manipular a aspirina para os meus clientes, beleza? Substância pura. Entenderam que substância, então, é um material, eu posso chamar de substância química também, que apresenta um conjunto de propriedades bem definidas, tá? E constante, e tem composição fixa, independente da sua origem e forma de obtenção. É muito comum a gente fazer isso depois que a gente faz uma reação química, purificar a substância, para ver se ela está pura. E o que são propriedades específicas? Revisão, primeiro bimestre. Presencial, vocês lá comigo, densidade, fizemos demonstrações de densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume da substância. Nós fizemos alguns experimentos de densidade no presencial. A densidade tabelada para determinada substância coincidiu? Minha substância está pura. Beleza? É isso.